Boa noite, amados. Graça e paz. Vamos aguardar que os irmãos comecem a aparecer para que a gente possa fazer a live ao vivo com a participação de todos. E desde já eu quero dar as boas-vindas a vocês que com certeza tiveram um dia bastante puxado, com absoluta certeza, um dia de trabalho. E agora, nessas horas da noite, estamos nós aqui unidos mais uma vez para podermos falar da palavra de Deus, para podermos estudar a palavra de Deus. Sempre muito bom a gente poder estudar a palavra de Deus. Sempre importante, sempre muito bom para nós podermos falar das coisas de Deus. Vendo aqui que o Eduardo já entrou, o Alex já entrou. E estamos esperando mais alguns irmãos para a gente poder então iniciar de maneira assim oficial. Ok? Essa vai ser a nosso segundo encontro. Nós estivemos aqui há poucos dias atrás falando sobre a doutrina da justificação pela fé. E hoje nós vamos falar de um outro assunto. Nós vamos ler um texto do Antigo Testamento, porém um texto bastante oportuno para a nossa reflexão. Estudando o texto de 2 Crônicas, no capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler somente os 3 primeiros versículos. 2 Crônicas, capítulo 7. Somente os 3 primeiros versículos. Ainda somente o Alex e o Eduardo. Ainda não consigo visualizar a Arlete e outros componentes do grupo. Queria que vocês propusessem, a gente começa ou a gente aguarda mais um pouco? O que a gente faz? O que vocês sugerem? Alex, Eduardo, o que vocês sugerem? Por enquanto, só vocês dois. Esse momento que a gente está em casa, um momento de reclusão, nós não estamos tendo a oportunidade de cultuarmos a Deus nas nossas igrejas, mas a gente está tirando um tempo para estudar a palavra de Deus em casa e compartilhar esses momentos uns com os outros. Tô percebendo que entrou, a Arlete entrou agora. A Arlete acabou de entrar. Eu vou esperar um pouquinho, mas o início do vídeo vai ficar um pouco longo. Vocês não acham que vai ficar um pouco longo? O Eduardo está sugerindo para a gente começar. Senão realmente vai ficar muito longo. Essa introdução do vídeo vai ficar um pouco longa. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá. No livro de Crônicas, no capítulo 7. O Abraão também acabou de chegar. Abraão, seja bem-vindo. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Somente os 3 primeiros versículos. 2 Crônicas, capítulo 7, de 1 a 3. 2 Crônicas, capítulo 7, de 1 a 3. Então vamos refletir no que diz a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa.
Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos orar? Eterno, nós acabamos de ler a Tua palavra, uma porção do Teu livro santo, e pedimos agora, Senhor, que o Teu Espírito nos ilumine nossa mente, ilumine nosso coração, para que possamos nos edificar com a Tua palavra e somente com a Tua palavra. Ilumina as nossas mentes, os nossos corações, e coloca, Deus, nos meus lábios somente aquilo que vem do Teu coração, a Tua soberana vontade para com as nossas vidas. Que sejamos confrontados, que sejamos mudados, que sejamos transformados para o louvor da Sua glória. Faz isso conosco, pois queremos Te ouvir, pois precisamos Te ouvir. Que o Teu Espírito nos esclareça todas as coisas. É assim que nós oramos no nome doce e santo de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa oportunidade sobre um tema bastante oportuno. Eu quero falar sobre a presença manifesta de Deus. E quando eu falo sobre presença manifesta de Deus, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que na nossa atual conjuntura, quando eu falo na conjuntura, eu estou falando de igreja brasileira, estou falando de cristianismo brasileiro. Todas as vezes em que a gente fala sobre presença de Deus, a gente vai se deparar com algumas dificuldades de compreensão dentro do culto brasileiro, dentro do comportamento dos crentes brasileiros. E eu observo que alguma coisa tirou a questão do senso de temor e tremor da palavra de Deus, e alguma outra coisa adentrou ao mundo, ao universo da igreja no Brasil. E é com muita preocupação que a gente percebe que quando a gente fala sobre presença de Deus, as pessoas elas não entendem muito bem isso. E é interessante que quando nós falamos sobre presença de Deus, a gente vê alguns comportamentos das pessoas onde parece que dentro do culto elas querem fazer algo para que elas possam demonstrar que elas estão sentindo, entre aspas, a presença de Deus. Mas uma coisa bastante interessante é que sempre essas manifestações, que na sua maioria são manifestações físicas dentro do culto, a gente observa que essas pessoas elas não estão atentas ao que diz a palavra. Muitos crentes que têm essas manifestações que eles chamam de manifestações espirituais, eles não leem a Bíblia, eles não se atentam ao que a Bíblia diz e eles não buscam a profundidade do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre a presença de Deus? O que a Bíblia nos mostra sobre a presença de Deus? Nós vamos ver vários e vários textos onde a Bíblia fala e fala sobre a presença de Deus. E falar sobre a presença de Deus é falar que Deus se manifesta em alguns momentos na história, e Ele não se manifesta para que as pessoas tenham comportamentos espiritualistas, mas Deus se manifesta com determinados propósitos. E quais são os propósitos de Deus quando Ele se manifesta? O primeiro deles é revelar a sua própria glória. O segundo, manifestando a sua glória, Ele mostrar a pequenez daqueles que o servem. Em terceiro lugar, quando Deus se manifesta, depois de revelar sua glória,
Depois de mostrar a pequenez, daqueles que o servem, o que Deus então quer fazer? Deus quer mostrar o atributo da sua santidade. Deus quer revelar o atributo da sua santidade. E quando Deus se manifesta e Ele também revela o atributo da sua santidade, algumas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer. E a gente vai perceber que quando Deus se manifesta, aonde Deus se manifesta e a forma esplendorosa que Deus se manifesta, faz com que o comportamento das pessoas que estão no ambiente onde Deus se manifesta sejam totalmente diferentes do comportamento da igreja brasileira. O texto que nós lemos nessa oportunidade é um texto que vai falar sobre a presença manifesta de Deus. O texto que nós lemos nessa oportunidade, ele vai falar sobre a presença manifesta de Deus e ele vai nos mostrar tudo o que acontece em volta deste momento da manifestação. Nós chamamos teologicamente a manifestação de Deus dentro da Escritura de teofania. Quando Deus se manifesta, Ele se manifesta de forma poderosa. E aonde Deus se manifesta, ali há grande temor e tremor. Totalmente diferente de tudo aquilo que acontece na igreja no Brasil, quando a gente fala sobre presença de Deus e algumas pessoas literalmente elas começam a teatralizar dentro de alguns ambientes de culto. E a gente vai perceber que hoje, no século 21, a gente precisa de uma volta às Escrituras para a gente poder fazer as seguintes análises. Não vai ter presença manifesta de Deus num culto onde a palavra de Deus não é pregada. Só vai haver presença manifesta de Deus quando o povo ouvir aquilo que precisa ouvir e não aquilo que quer ouvir. Só vai haver presença manifesta de Deus quando a absorção da palavra causar quebrantamento e não movimento, como a gente vê na igreja brasileira. A igreja brasileira está acostumada com um culto com muito barulho, está acostumada com um culto com muita agitação, com um culto que tem muita correria, com muita histeria. E o que a Bíblia fala para nós, o que a Bíblia nos mostra sobre a presença manifesta de Deus, o que acontece no ambiente onde Deus se manifesta e onde as pessoas estão cultuando a Deus. O texto que a gente leu nessa oportunidade, nessa noite, é um texto bastante conhecido. Muitas pessoas já leram esse texto, acredito que você já tenha lido esse texto. E muitas pessoas, ao ler esse texto, elas acabam interpretando não somente esse texto, mas muitos outros textos da palavra de Deus de maneira totalmente equivocada. Nós vivemos uma época onde as pessoas acabam cultuando de maneira errada, porque aqueles que ensinam também interpretam a Bíblia de maneira errada. Isso é praticamente algo rotineiro na igreja brasileira. O que eu quero dizer é que a Bíblia ela nos ensina algumas coisas. Nós não podemos ficar aquém daquilo que a Bíblia nos ensina, mas nós também não podemos ir além do que aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque o culto a Deus, ele é traçado dentro dos parâmetros da própria Escritura, ou seja, Deus nos ensinou a maneira como ele quer ser adorado. Então ele só vai se manifestar dentro dos parâmetros que ele
mesmo determinou para o culto a ele. A gente vai observar, lendo o segundo livro de Crônicas, que Salomão, ele é o grande líder da nação. E a gente vai ter que buscar texto e contexto e ler história do Antigo Testamento para a gente poder criar o pano de fundo ideal para a gente poder refletir sobre tudo que está acontecendo neste texto. A gente tem que ir então ao momento que precede ao texto. Diria eu que a gente tem que passar alguns cenários anteriores para a gente poder chegar no cenário atual do texto, no cenário presente do texto. E como a gente tem que fazer? Aonde a gente tem que ler? A gente vai ver que Salomão é o filho de Davi. Salomão é aquele que vai se assentar no trono depois da morte de Davi. E a gente vai perceber que Salomão levanta um grande templo para adoração a Deus. O mesmo templo que Davi queria construir, mas não pôde construir. Por quê? Porque Deus disse para Davi, você não pode construir esse templo para mim, porque você tem as suas mãos sujas de sangue. Você está proibido. Deus proíbe a Davi de construir o templo. Mas Deus estende essa situação do templo para que Davi passe para Salomão. E quando nós começamos a ler a história do Antigo Testamento, a gente vai perceber que Davi vai conversar com Salomão e vai conversar de maneira dura e séria com Salomão. E ele vai dizer, olha, eu não vou poder construir esse templo, mas você vai ter a responsabilidade de construir. Vai lá e constrói. E depois você vai construir o templo e você vai ter a responsabilidade também de dirigir o povo. E eu tenho uma coisa que ele vai dizer ali, inclusive, para Salomão, nesse contexto bastante interessante. Ele vai dizer para Salomão, Salomão, sê homem, sê firme, sê sério, não oscila. E a gente vai ver que depois desse momento que Davi fala com Salomão, Salomão vai trabalhar e vai conscientizar o povo da necessidade da construção desse templo. E o templo vai ficar construído depois de um tempo. Meus irmãos, depois do templo construído, o que acontece? Depois do templo construído, eu imagino uma programação aonde a igreja se reúne, bastante parecida como muitos cultos que a gente faz no nosso tempo no século XXI, muitas programações em muitas igrejas. Quando a gente faz alguns aniversários da igreja, aniversários de ministérios e departamentos, o que acontece nesses cultos? Eu queria que você pensasse comigo. As pessoas estão muito interessadas com quem vai estar nesses cultos, não é isso mesmo? Esses cultos precisam estar cheios de pessoas. E todo mundo faz questão de enviar muitos convites. As pessoas então começam a fazer muitos convites. Estão muito preocupadas com a maneira como estarão vestidas, com quem vai cantar, com quem vai se apresentar nesses cultos. E o mais interessante de tudo é que muitas vezes essas programações envolvem realmente muita gente. E a igreja, ela realmente, em alguns momentos, ela está lotada, ela está cheia, não é isso? E eu quero dizer que nós, às vezes, nos contentamos em ver a igreja cheia de pessoas. E uma coisa interessante é que, às vezes, fazemos essas programações e as nossas igrejas estão cheias de pessoas. Mas nós sequer nos preocupamos se Deus esteve presente nestes cultos e nessas programações. Para nós basta que a igreja esteja cheia. Para nós basta que a igreja tenha muita gente para cantar e se apresentar. Como o nosso foco está errado, o texto vai nos mostrar uma coisa interessantíssima, profunda e necessária. Quais são os objetivos nossos quando realizamos um culto?
Quais são os objetivos nossos quando dizemos que vamos cultuar a Deus? Nós cultuamos verdadeiramente a Deus? Nós cultuamos a Deus ou cultuamos as nossas próprias vontades? Nós cultuamos a Deus ou, na verdade, massageamos as nossas próprias vaidades? Será que verdadeiramente nós estamos cultuando a Deus? A igreja brasileira está cultuando a Deus? Uma pergunta para a gente poder refletir. Quantas vezes você já esteve num culto e você se sentiu frustrado por ver o local do culto, a igreja vazia? Talvez nesse dia em que não tinha ninguém, Deus estava presente ali e você não notou. E provavelmente nesse dia que não tinha ninguém, aonde Deus queria falar com você, aonde Ele queria que você o adorasse, sem aquela multidão, sem aquele monte de atores, sem aquelas representações teatrais, você perdeu uma grande oportunidade e você saiu frustrado por não entender o que Deus queria com você e qual era o propósito que Deus queria com você. Na live anterior, quando nós estávamos aqui na outra oportunidade, eu falei sobre isso. Há um propósito de Deus em todos esses acontecimentos dos últimos dias, e vou falar de novo. Deus está querendo que a gente aprenda a cultuá-lo, sem aquele ambiente de glamour da igreja, sem aquela musicalidade da igreja, sem os bancos da igreja, e que a gente tenha os recursos simples do nosso lar, para que a gente possa criar uma ponte de cultuá-lo dessa maneira. Eu queria que a gente refletisse sobre essas coisas nessa oportunidade. E eu quero dizer uma coisa aqui que vai chamar bastante a nossa atenção. Salomão é o grande líder. Vou dizer de novo. Salomão é o grande líder. E eu quero dizer uma coisa aqui bastante importante e interessante. Que uma igreja, ela é o reflexo do seu pastor. Ela é o reflexo da sua liderança. Se essa liderança, ela é uma liderança piedosa verdadeiramente, sabe o que é uma liderança piedosa? Uma liderança piedosa é uma liderança que ama a Deus. Uma liderança piedosa é uma liderança que teme a Deus. Uma liderança piedosa é uma liderança que guarda o seu tempo para glorificar a Deus. Irmãos, piedosamente eu vejo Salomão como líder, sentindo nas suas costas o peso da responsabilidade de liderar o povo. E hoje em dia a gente vê muitos pastores que guiam o seu rebanho, ou aliás, o rebanho que não é dele, o rebanho que é de Deus, o rebanho que é de Cristo. Ele não sente nenhum peso. Ele trata, inclusive, tudo isso como se tudo fosse uma questão comercial. Como se tudo isso fosse até uma questão profissional. Ele se veste com seu terno preto. Ele bota uma Bíblia grande embaixo do braço e a coloca num pedestal. Ele fala algumas palavras religiosas e ele acha que tudo isso é necessário e suficiente para que o povo seja solidificado espiritualmente. Quantas coisas a gente pode refletir? Quantas coisas a gente pode pensar? Quantas coisas a gente pode meditar? A responsabilidade do líder. Todas as coisas que acontecem dentro da igreja, todas as coisas que aconteceram na história do povo de Israel no Antigo Testamento, primeiro Deus tratou com seus líderes. Deus tratou com o líder para depois tratar com o povo, porque o líder ia falar com o povo em nome de Deus. E ele demonstrava e mostrava para o povo que Deus havia estado com ele, e o povo dizia o quê? Verdadeiramente, este homem esteve com Deus. As suas palavras nos mostram isso claramente. Como nós sentimos hoje
falta de homens de Deus em nossos púlpitos. Homens, hoje, nos dias de hoje, nós temos muitos homens que falam demais e não dizem nada. Homens que se parecem mais com animadores de auditório. Homens que demonstram uma espiritualidade fabricada. Homens vazios, que estão vazios já há muito tempo. Nós estamos cansados disso e sentimos isso em muitos dos nossos cultos. Salomão, como líder do povo, ele está à frente de toda aquela festividade da inauguração do templo. Inclusive, essa festividade vai durar muitos dias, se a gente for ler o contexto do texto. Muitos dias. E Salomão, no meio daquela preocupação enquanto líder, ele não se deixa levar de maneira nenhuma pelo ambiente, pelo tumulto do ambiente. Ou seja, tem muita gente. Eu fico pensando nos sacerdotes vestidos com as suas estolas sacerdotais, querendo se mostrar diferentes do povo, porque eles podem entrar no templo e eles vão entrar no Santo dos Santos, de repente eles se sentem muito importantes, não é isso? Eles são diferentes. No nosso tempo a gente vê pastores que se acham mais espirituais do que o seu rebanho, o pastor que não se sente ovelha, mas ele se acha um guru espiritual, ele se acha alguém que está num patamar acima de todas as pessoas. Ele pensa que é alguém que está acima do bem e do mal. Provavelmente havia algum tipo de arrogância no coração dos sacerdotes, vestidos com as suas estolas sacerdotais para essa inauguração e essa programação do templo. Eu queria que a gente pensasse nos músicos, nos levitas músicos, que devem ter ficado muito tempo ensaiando, para poder, entre aspas, talvez cantar para o Senhor, como os músicos do nosso tempo. Eles cultuam a Deus ou eles fazem o que gostam na verdade? Eles cultuam a Deus ou na verdade eles se exibem? Os músicos do nosso tempo em nossas igrejas, eles têm necessidade de um público que os veja? Se isso acontece em muitos momentos, a gente pode até ter um show, mas a gente não tem culto. E o pior de tudo é que tem muitos crentes que, ao entregar os seus dízimos, vão para o culto como se estivessem pagando por um show. E estão acostumados em ir para a igreja e inclusive questionar o que é tocado e o que é cantado. Tem gente que gosta de dizer: eu gostei dessa música, eu não gosto dessa música, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E sabe por que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem porque realmente o culto não é a Deus. O culto é um culto de gostos pessoais. Salomão percebe, quanto líder, que há um comportamento não condizente. O que é cultuar a Deus? É ir para um lugar santo onde Deus está. E se Deus está presente, o comportamento é um comportamento de humilhação, de pequenez, e não de arrogância, e não de prepotência, e não de um comportamento que nós mostremos ou queiramos mostrar para Deus uma super espiritualidade, porque o ser plenamente espiritual está diante de nós. Ele quem nos convocou para o culto a Ele. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém que tenha ou seja revestido de santidade como o Senhor. Não há ninguém que tenha glória como o Senhor.
Deus não se impressiona com o barulho que fazemos, mas Deus está interessado na maneira como adentramos aos seus átrios. Salomão está preocupado com isso. E o que ele faz? Ele vai fazer uma oração. E que tipo de oração é essa que Salomão faz? Precisamos nos reportar para o capítulo 6 de 2 Crônicas. Nos reportando para o capítulo 6 de 2 Crônicas, a gente vai ver o tipo de oração que Salomão faz. E a gente está falando sobre a presença manifesta de Deus. Isso vai fazer a gente pensar sobre avivamento. Não é isso? E as pessoas estão pensando muito sobre avivamento, e talvez a gente viva num tempo na igreja brasileira onde reteté é confundido com avivamento. Onde louvorzão é confundido com avivamento. Onde mega igrejas são tidas como igrejas que estão passando por um avivamento. Onde igrejas ricas são vistas como igrejas que estão passando por um avivamento. Aonde histeria, correria e todo tipo de comportamento até estranho às Escrituras e ao Novo Testamento são tidos como manifestações espirituais. Salomão está preocupado em saber o seguinte: será que tudo isso que nós estamos fazendo aqui na inauguração do grande templo que estava no coração do meu pai construir, e todos aqueles ensinamentos que ele deu para mim, será que tudo que foi feito até aqui, Deus está se agradando? Quantas vezes um líder dentro de um culto parou e disse: irmão, será que o culto que temos prestado aqui de semana em semana está agradando a Deus? Quantos líderes estão ensinando o verdadeiro evangelho às suas igrejas, aos fiéis? Estão dizendo para elas: aquilo que você é por trás dos bastidores é aquilo que é o seu culto. É o retrato do seu culto. É duro ouvir essas coisas. É muito duro. Salomão então vai orar, porque ele sabe que ele, como líder, não é um homem perfeito. Ele sabe que o povo que está inaugurando o templo, o grande templo, não é um povo perfeito. Ele sabe que todos os que estão ali são pessoas que escondem mazelas, pecados, são pessoas que têm algum tipo de sentimento de soberba no coração, são pessoas que estão no templo, que estão no culto, mas estão com as suas cabeças voltadas para todo o tipo de coisa que vai acontecer em termos de apresentação no culto, menos de uma piedade genuína dentro do culto. Salomão está preocupado com isso. Ele está muito preocupado com isso. E Salomão, então, ele vai orar lá no capítulo 6 de 2 Crônicas. E se você for ler o que está escrito lá, você vai começar a entender o que é um avivamento à luz das Escrituras. Você vai começar a entender quando Deus está no meio do seu povo. O que precisa acontecer? O capítulo 6 de 2 Crônicas vai nos mostrar a oração de Salomão. Ele vai orar e vai fazer uma grande oração de confissão de pecados. Ele vai conclamar o seu povo. Ele vai chamar o seu povo. Ele vai ficar de pé no meio do seu povo. E ele vai começar a orar. E o seu povo vai só ouvir o seu líder orar. Da oração do seu líder. E eles vão compreender para onde o seu líder quer conduzir. Onde ele quer levá-los. Qual a consciência que ele quer que eles atinjam? A oração de Salomão no capítulo 6 de 2 Crônicas vai mostrar Salomão pedindo perdão a Deus pelos seus próprios pecados enquanto homem, enquanto líder. Vai mostrar Salomão pedindo perdão
a Deus pelo povo, pelo que se passa no coração do povo naquele momento, pelo que o povo fez antes de estar ali dentro do templo. Salomão vai pedir perdão a Deus pelos pecados das gerações que vieram antes do povo e que cultuavam a Deus da mesma maneira como o povo estava cultuando naquele exato momento. Ele pede perdão. Ele pede perdão. A primeira atitude nossa, antes de nos aproximarmos de Deus e de adentrarmos ao lugar santo para cultuar a Deus, é um sentimento no coração de perdão, de buscar o perdão. Meus amados irmãos, Salomão conduz o povo às águas claras do perdão. O que significa isso? É importante que a gente coloque a nossa vida sobre a mesa de maneira que Deus possa lê-la, porque Ele já conhece, mas Ele quer que a gente diga para Ele quem verdadeiramente nós somos e o que nós fazemos e aonde nós andamos. Salomão faz isso. E agora a gente vai entrar no contexto atual do texto. Aí a gente pode começar a ler 2 Crônicas, capítulo 7, somente os 3 primeiros versículos. Agora dá para a gente compreender tudo claramente. Agora realmente tudo fica muito claro, transparente. O que vai dizer? E tendo Salomão acabado de orar. Vejamos uma coisa aqui. Depois de Salomão acabar de orar, o fogo desceu. O fogo não desceu porque Salomão cantou uma música de adoração, como a gente vê nos nossos dias. O fogo não desceu porque Salomão criou uma atmosfera de emocionalismo. O fogo não desceu porque ele incitou o povo a movimento ou qualquer outra coisa dentro do templo. O fogo desceu porque ele orou. E a maneira como ele orou foi que fez o fogo descer. Quando Salomão orou da maneira como orou, Deus respondeu à oração de Salomão. E se Salomão estava preocupado se Deus estava presente, e se Salomão estava preocupado se Deus estava se agradando, Deus provavelmente passou a se agradar do culto no momento em que houve arrependimento no coração do líder, e aquele arrependimento, como o peso de muitas águas, invadiu o coração de todo o povo, de toda a igreja do Senhor no Antigo Testamento. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Tendo Salomão acabado de orar, o fogo desceu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Deus disse: há sinceridade. Agora vejo sinceridade. Agora vejo. Agora sinto. Agora percebo a seriedade que vocês me tratam como Deus de vocês. A responsabilidade. Eu quero dizer para vocês que antes de aprovar o culto de vocês, eu preciso de vocês. Deus disse isso para o povo. Se não houvesse a oração de confissão de pecados, se não houvesse um esvaziamento da arrogância, um esvaziamento de tudo aquilo que o povo estava sentindo, que o povo estava vivendo. E quantas vezes o povo viveu mentiras diante de Deus no Antigo Testamento? Quantas e quantas vezes? O povo, inclusive, foi levado para cativeiros por causa da sua desobediência, por causa da sua hipocrisia religiosa. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu os sacrifícios e os holocaustos. Os sacerdotes, aqueles que estavam com as suas estolas sacerdotais, achando que iam dirigir toda a programação, toda a liturgia do culto,
aqueles que gostam de chamar a atenção para si, eles não puderam entrar nem na casa. A casa se encheu da glória de Deus. Tudo por causa da oração, tudo por causa da confissão, tudo porque a atitude correta trouxe Deus para o meio deles. E Deus sendo trazido para o meio do culto e para o meio do povo, a gente vê comportamentos totalmente diferentes do que a gente vê na igreja brasileira. Observemos aspectos impactantes no texto. Os sacerdotes ficaram do lado de fora. Ele está no controle. Ele é o centro de todas as coisas. Nenhum homem é importante no culto. Deus é importante no culto. E quando e como Deus é importante no culto? Quando os homens que abrem a sua palavra falam somente de um Deus santo. Quando os homens param de dizer que fazem, que curam, que têm poder sobre eles, e quando dizem que todo poder está sobre o Senhor. O versículo 3 vai dizer uma coisa. Vendo todos os filhos de Israel, todos os filhos de Israel descer o fogo e a glória do Senhor. De onde desceu a glória do Senhor e o fogo do Senhor? Veio de cima, veio do alto, veio de Deus. O fogo não foi fogo estranho, o fogo não foi fogo fabricado. De maneira bem clara, não houve sequer questionamentos de que era fogo de Deus. Todos os filhos de Israel vendo. Todos os filhos. Quando houver a presença manifesta de Deus realmente no meio da igreja brasileira, os presbiterianos terão as mesmas atitudes que os assembleanos. Os batistas, as mesmas atitudes que os presbiterianos e que os assembleanos. Os metodistas, os congregacionais. Quando verdadeiramente houver uma grande manifestação da glória de Deus no meio da igreja do Senhor, não haverá questionamento. Todos verão, todos se renderão. E o fogo grande quebrantamento. E o fogo de Deus vai causar grande purificação de pecados. E o fogo de Deus vai aquecer o coração da igreja brasileira como ela nunca tão aquecida. O culto não vai ser teatral. O que acontece quando a presença de Deus se manifesta de maneira verdadeira e profunda. Vendo todos os filhos de Israel descer o fogo e a glória do Senhor. O que eles fizeram? Eles começaram a falar em línguas estranhas? Não. Eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Eles começaram a correr para cima e para baixo? Não. Vendo o céu, consumiu o holocausto, deixaram o sacerdócio do lado de fora, todos viram. O que eles fizeram? Os homens começaram a tirar as suas estolas. Na sua época, os sacerdotes tiraram as suas estolas, como os pastores dos dias de hoje. Falsos pastores, pseudos pastores, tiram seus paletós e começam a jogar para que as pessoas caiam. Eles fizeram isso? Negativo. O que diz o texto? Somente o texto. Diz o texto que eles se curvaram com o rosto em terra. E o que eles fizeram? Se curvaram com o rosto em terra.
falaram, Senhor. E o que eles disseram? E a sua misericórdia dura para sempre. Eles tiveram a seguinte consciência: se nós tivéssemos adentrado para cultuar a Deus da maneira como nós estávamos, presentes de corpos, porém distantes de mente, de maneira irracional, muita coisa poderia ter nos acontecido. Poderíamos até sermos punidos por Deus no local de culto. Poderíamos ter sido punidos. Mas o Senhor é bom. Ele tocou o coração do líder. Ele quebrantou o nosso líder, para que o nosso líder nos conduzisse, para que o nosso líder fizesse conosco o que nós não tínhamos notado que era a vontade de Deus fazer. O nosso líder foi quebrantado por Deus para trazer um conceito de quebrantamento e de comunhão verdadeira com Deus. Talvez você esteja ouvindo esta exposição da palavra de Deus. Talvez você esteja com a sua Bíblia aberta nessa oportunidade. E eu quero dizer que é um tempo de arrependimento para todos nós. É um tempo de almejarmos por um culto onde haja a presença manifesta de Deus, para que essa presença manifesta de Deus cause mudança em nossos corações. Vamos rogar para que todas as denominações deixem de ter cultos ou formais de um lado, ou sensacionalistas de outro, ou cultos que acabem incitando o fogo estranho, para que haja a presença manifesta de Deus, para que todos nós possamos ter um amadurecimento de acordo com a palavra de Deus. Uma vez que todos nós tivermos essa consciência mudada e transformada pela palavra de Deus, nós seremos transformados para transformar a sociedade. Nós seremos mudados para mudar a sociedade. Nós seremos curados para curar a sociedade. Somente pessoas curadas podem falar de cura. Somente pessoas convertidas podem falar de conversão. Meus amados irmãos, presentes nesse momento do que aconteceu no contexto de Israel com Salomão. Mas quem é Salomão? Se ele é o grande líder da época, é bom que nós saibamos que aquele que nos dirige até Deus através das Sagradas Escrituras, aquele que é o nosso grande líder, o nosso bom pastor, é Jesus Cristo. É Ele quem nos conduz a irmos na direção da cruz, para fazermos uma leitura perfeita da cruz, para que indo na direção da cruz, nós possamos sentir o fogo de Deus descer sobre nós, o fogo purificador, o fogo que nos incendeia a todos os homens e a dizer: o meu Deus é Deus poderoso, que pode livrar você de todas as cadeias, que pode livrar você dessa maldita religião que te engana e que te conduz para o inferno. O meu Deus é Deus poderoso, que pode libertar a sua casa, que pode libertar a sua família, que pode te dar uma visão totalmente verdadeira do seu reino. O meu Deus é um Deus que tem oportunidade de te levar a um arrependimento como você nunca teve. Arrependimento que é a sua maior necessidade. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para que nós possamos sentir Deus presente conosco pela verdade da sua palavra. Nós vamos estar terminando por aqui. Espero que você ouça essa reflexão, que você pense, que você analise, que você se autoanalise e que nós possamos suplicar a Deus nessa oportunidade. Senhor, nós queremos a tua presença manifesta no meio de nós, em nossos cultos, em nossas vidas, para que possamos te glorificar em espírito e em verdade. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém? Fiquem com Deus.
Nos vemos na próxima live. Forte abraço.